é o tema da nossa aula dessa semana. Aí vou iniciar com um conceito. 2 conceitos eu trouxe, na verdade. Primeiro, completo conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural, mesmo com uma massiva intervenção humana e outras espécies do planeta, incluindo toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. E o segundo, circunvizinhança, em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas interrelações. Aqui, os 2 conceitos, a gente vê que traz muita questão do homem como intervenção, né? Lá em cima, a gente vê ali mesmo com uma massiva intervenção humana, e no segundo fala do ser humano e suas interrelações. Essa questão de intervenção humana tira a gente do meio ambiente, quando na verdade a gente é parte do meio ambiente. A gente não está fora e só utilizando o meio ambiente em nosso favor. A gente faz parte dele, então se a gente está destruindo ele, a gente está destruindo a nós mesmos, na verdade. Mas lá na frente eu vou fazer um gancho com um filósofo que eu pesquisei, um filósofo ambiental, inclusive, sobre essa questão. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Aqui também o desenvolvimento sustentável a gente tem um tripé, né? Que é a questão econômica, a questão ambiental e a questão social. Para qualquer atividade ela ter esse cunho de desenvolvimento sustentável, ela tem que ser viável nesses 3 fatores, mais uma vez. Meio ambiente, economia e sociedade. Aí, um breve histórico, né, porque eu acho a história excelente para a gente poder explicar tudo, inclusive é super válido utilizar o repertório histórico como argumento no D1, eu acho bem, assim, bem válido. Inclusive, eu vou trazer um exemplo aqui. Aqui a gente já inicia a questão do meio ambiente no Brasil com a Carta de Achamento de Pero Vaz de Caminha, que é inclusive um documento aí do quinhentismo. E aí eu trouxe alguns trechos. Pelo sertão, nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Então aqui uma descrição do Brasil, toda a questão de árvores, né? Árvores que não tinha nem como ver o que tinha à frente, né? Só um mundaréu de árvores, segundo ele. A outra parte. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Aqui é óbvia a intenção de explorar a água para a agricultura, né? Quando fala assim, dar-se-á nela tudo, porque tem muita água, então dá para utilizar a água para irrigação. E aqui é um pouco da questão civilizatória, né? Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. Aquela ideia, né, eurocêntrica de que a civilização é europeia, eles estavam vindo aqui civilizar e catequizar os indígenas, né? Uma aplicação e introdução com um tema, por exemplo, desafios da perspectiva para ampliação da agricultura sustentável no Brasil. Aí eu vou ler a introdução. A Carta de Achamento, escrita por Pero Vaz de Caminha, retratou o Brasil quinhentista como a terra das águas e, por isso, favorável a plantações. Porém, essa riqueza verde e amarela tem sofrido intervenções antrópicas não sustentáveis que reduzem a biodiversidade sem prover eficiência produtiva, sobretudo no setor agrícola. Sob essa ótica, faz-se imprescindível a análise dos impactos ambientais e sociais gerados pela exploração do solo para culturas no Brasil. Pessoal, não comentei no início, mas qualquer dúvida, qualquer recomendação, qualquer adição em relação ao que eu estou discutindo, sintam-se à vontade para falar, escrever.
Beleza, aqui eu vou continuar um pouco da questão histórica. Em 1605, a gente tem o Regimento do Pau-Brasil, que Portugal praticamente ele se apropria do pau-brasil em benefício próprio, principalmente para a construção de navios, né, na época das grandes navegações. Em 1797, a gente tem uma carta régia que Portugal, ele, mais uma vez, além dele, ele diz legalmente que o solo, a flora, a fauna e as águas brasileiras são deles, e eles têm o direito de explorar. Isso porque existia muito franceses vindo para o Brasil também nessa época, e também toda aquela competição das grandes navegações também com a Espanha, né? Aqui em 1799, Portugal limita o corte da madeira do pau-brasil e tem a primeira ideia de reflorestamento, né? Aquela ideia de que, ok, você vai cortar, você vai explorar, mas planta para que não tenhamos prejuízo a longo prazo. Aqui é a criminalização do corte excessivo de madeira, mas não é assim, pensando muito por essa ideia, na verdade, a criminalização daquelas pessoas que não eram autorizadas pela coroa a cortar madeira. E, inclusive, nessa época, eles aceitavam denúncias até de escravos. Aqui a Lei de Terras, né, que concentrou a boa parte do nosso solo fértil brasileiro na mão de pouquíssimos empresários, de agricultores, né, o famoso latifúndio. Aqui a primeira reserva legal no estado do Acre, em 1911. O Código das Águas e o Código Florestal, nessa época a gente tinha uma expansão cafeeira muito grande. E aí teve essa necessidade do código, principalmente o Código Florestal, para que não se tenha muita devastação e desmatamento na época. Em 1964, aqui a gente está bem no início da ditadura, né? Aqui tem a questão da ideia da terra como simples. A terra, eu falo assim, o solo rural, né? Tem essa ideia do solo rural simplesmente para produção. O solo que não é produtivo, o agricultor, a pessoa que é dono daquela terra que não produz, ela não tem, digamos assim, o direito por aquela terra. Aqui é a limitação da poluição industrial, 1975, a nossa Revolução Industrial tardia, né? Aqui a lei de parcelamento urbano nada mais é do que o desenvolvimento, e a gente tem o início daquela ideia de você organizar e planejar como a cidade vai crescer. A Política Nacional de Meio Ambiente, essa política é importantíssima porque aqui a gente tem, como é que eu posso dizer? Que a gente tem uma limitação maior da questão de empreendimentos, né? No caso, aterros sanitários, grandes prédios, shoppings. Então, todas as construções que, de certa forma, traz algum impacto ambiental, tinha que ter alguém, um estudioso do meio ambiente, para poder falar qual que eram os impactos oriundos daquela implementação, né? Então, aterro sanitário, shoppings, barragens, tudo isso passou a ter um certo controle, digamos assim. A Constituição de 1988, né, a gente tem o artigo 225, que aqui a gente tem o meio ambiente como um bem a ser protegido e preservado, né? Eu vou ler. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui, em 1991, tem uma obrigatoriedade aos produtores rurais de preservar uma parte da sua propriedade. Aqui, a criminalização
de quaisquer atividades que façam mal ou que degradam o meio ambiente. Claramente não funciona, né, na prática. Em 2000, a instituição da Agência Nacional de Águas, que cuida de toda a questão da gestão, gerenciamento de todas as bacias hidrográficas brasileiras. Aqui, o Estatuto da Cidade, né, o famoso direito à cidade, diferente do parcelamento, ou talvez sendo um pouco mais complementar ao parcelamento do solo urbano, que eu comentei anteriormente, aqui a gente tem uma participação maior da população, né, para decidir se tal empreendimento ele pode ir na cidade, em tal lugar, se vai aumentar o trânsito, se não vai, para que lado a cidade tem que crescer mais, em benefício de quem. Então, aqui, teoricamente, a gente tem uma participação maior da população no planejamento urbano. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem toda a questão de gestão dos resíduos sólidos urbanos, a questão de reciclagem, a questão dos trabalhadores que trabalham nessa reciclagem, que trabalham em lixões, em aterros sanitários, tudo isso é tratado por essa política. Mais uma aplicação em redação. Aqui eu trouxe algo bem comum, que eu acho que todo mundo sabe e dá para a gente colocar na redação de uma forma que fica bem massa. O tema seria relação entre consumismo e impacto sobre o meio ambiente. Aí aqui eu trouxe o hino nacional. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Esse trecho do hino nacional, obra de formato parnasiano e conteúdo romântico, retrata a beleza natural do Brasil. Contudo, com o aumento desenfreado do consumismo, impulsionado pelo advento da globalização, tal cenário, descrito por Osório Estrada, revela-se progressivamente vulnerável e desprotegido. Nesse contexto, a discussão acerca dos reflexos ambientais e sociais provenientes desse utilitarismo inconsciente mostra-se oportuna e vital. Aqui o desenvolvimento do mesmo assunto, né? Deixa eu ver. Relação entre consumismo e impactos. Desenvolvimento 1. Vale, a princípio, salientar que a cultura consumista no Brasil contemporâneo é responsável por efeitos negativos gravíssimos para a natureza. Dentre eles, destacam-se as poluições do solo, do ar e das águas decorrentes da disposição final dos lixos urbanos, resultantes do alto consumo, em lixões. Essa realidade, mesmo que prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, a qual instituía a substituição total dos lixos pelos aterros sanitários até o final de 2014, ainda persiste. O que eu estou dizendo aqui é que a gente tem, nessa política, a questão de extinguir os lixões, para que não se tenha mais lixões no Brasil, em 2010, né? Até em 2014 era para não ter mais lixão, era para ter só aterro sanitário, que é uma estrutura mais controlada, que eu vou explicar logo. E até hoje a gente tem muito lixão. Boa parte dos nossos resíduos ainda são dispostos em lixões. Infelizmente, trata-se de uma problemática invisível aos olhos da população, apesar de poluir águas subterrâneas que são fontes de consumo, o solo, qual é fonte de cultivo, e o ar, cuja impureza é causa de doenças dos aparelhos circulatório e respiratório. Aí um D1 muito bem, sim, com argumentação, com dados que segura muito a argumentação, né? Aí aqui eu quis trazer uma discussão. A gente tem tanta lei, a gente tem tanto decreto, tanta política que institui tanta coisa, é tudo tão bonitinho que vai acabar com a poluição, que a gente tem que preservar o meio ambiente. A nossa Constituição é uma beleza, né? Mas do que adianta a gente ter essa legislação toda se na prática nada funciona? Se na prática a gente continua tendo muita exploração, muita morte, a gente continua tendo desastres ambientais, na verdade que não são desastres ambientais, não são desastres
causados por construções, por obras, né, construídas por nós. O que será que está faltando para a gente conseguir realmente fazer com que essa lei funcione, né? Aí aqui eu trago uma imagem do antes e depois de Brumadinho, que teve o acidente da barragem de Rejeitos, né, em Brumadinho, no início de 2019. E eu trago também a Lei de Segurança de Barragens, de 2010, que instituía vários procedimentos de segurança que na época não teve, né? Evacuação de cidade, não teve nenhum sinal de emergência para a cidade, para que todos pudessem evacuar. Houve várias mortes. E aí, qual que é o problema? O que está faltando para a gente conseguir fazer com que a nossa lei realmente funcione? E lembrando também que a questão das barragens é antiga. A gente teve, olha para você ver, a gente teve a construção de várias barragens, tanto de energia hidroelétrica, tanto de rejeitos de minério, lá em 1960, 1955. De 50 a 80, a gente teve um boom de construções de barragens no Brasil, que foi principalmente investimento da ditadura, né? E a gente foi ter uma lei somente em 2010, né? Aí eu trago algo assim um pouco pessoal, porque eu sou engenheiro civil e uma das coisas que na verdade, é uma das pouquíssimas coisas da engenharia civil que eu realmente me apaixonei, que foi no final do curso, foi a questão das barragens. E o que, de certa forma, também me fez desistir da engenharia também foi as barragens. Algo que eu nunca vou esquecer foi uma palestra que eu fui do Conselho Regional de Engenharia, lá de Minas Gerais, né, porque eu morava lá. E durante a palestra tinha um dos estudiosos de barragens, de solo mais respeitados do Brasil. E ele falava de forma super natural da monetização de vidas. E isso até hoje não entrou na minha cabeça, como a gente pode permitir que aconteça acidentes e a gente monetize vidas, a gente precifica, a gente coloca um preço em uma vida que, na verdade, não deveria existir, né? Acho que vidas não têm preço, e a partir do momento em que, sim, a partir do momento em que temos um empreendimento sendo construído, a gente tem que entender que esse empreendimento ele é para o bem humano e não já pensando que se romper, se acontecer isso, quanto que eu vou ter que pagar. E outra, a questão do dinheiro é o de menos. A gente vai ver lá na frente que um dos produtos mais exportados do Brasil é o minério de ferro. Então, dinheiro não é o problema, vai matar tantas vidas quantas forem necessárias para que o empreendimento continue funcionando, e eles simplesmente pagam, ou não pagam, né? Enfim, só um descontentamento aí que eu quis dividir com vocês. E aí a gente entra na questão lá da sustentabilidade que eu comentei, né? Como a gente equilibra a questão econômica com a questão do meio ambiente, né? E da questão social. É muito complicado. Mais imagens aí. Aí vamos distrair um pouco, né? Temos a arte para não morrer da verdade. Uma frase de Nietzsche. Aqui eu trago Lira Itabirane, de Carlos Drummond de Andrade. O rio é doce, a vale é amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ares? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Bem interessante. Ele denunciou várias vezes toda essa questão. Ele é mineiro, né? Ele denunciou muito em sua literatura, né, em sua arte, a questão das barragens em Minas Gerais. Vic Muniz, que é um artista plástico brasileiro famosíssimo, ele
a história dele é interessante porque ele mudou para os Estados Unidos ilegalmente e ele mudou para lá porque aqui no Brasil, quando ele foi tentar dividir, separar uma briga, ele acabou tomando um tiro. E aí ele recebeu uma grana alta, né, do cara que deu tiro nele. E a primeira coisa que ele fez foi comprar passagem para os Estados Unidos para morar com a tia dele lá. Aí ele foi para lá, ficou ilegalmente lá. E aí ele trabalhou em supermercados, e ele recolhia lixo em supermercado, ele recolhia carrinho, os carrinhos que a gente leva para o estacionamento e não devolve para o supermercado. Era esse tipo de trabalho que ele exercia lá. E aí, um dos dias que ele estava trabalhando bem aleatório, aquele caldo que sai do lixo, né, o lixiviado, o chorume, ele vendo o lixiviado escorrendo pelo chão, inspirou ele a praticar a arte dele de formas diferentes, né? Então, ele utiliza açúcar, ele utiliza lixo, ele utiliza várias coisas muito incomuns para produzir os quadros dele, esculturas, é bem legal, bem massa. Aí aqui, duas frases dele. A arte dá significado para as coisas. Se as pessoas tivessem mais arte na vida delas, não estariam fazendo tanta besteira. E eu super recomendo aqui o documentário Lixo Extraordinário dele. Ele veio... não vou lembrar o ano correto, mas eu acho que foi na década de 2000. Ele veio ao Brasil e ele ficou um tempão lá no aterro sanitário de Gramacho, no Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil. E lá ele fez o contato com toda a comunidade que trabalhava lá, os coletores de lixo, que separava lixo, né? E ele quis mudar a vida dessas pessoas através da arte. E aí o resultado foram esses, ó. Todas essas imagens são quadros que ele fez no chão, lá mesmo, perto do lixão, de lixos recolhidos por esse pessoal. E ele retrata as pessoas lá do lixão, do lixão lá, do aterro, as pessoas que trabalhavam lá, ou trabalham ainda. Tudo isso é lixo, pessoal. São mães solteiras, são homens assim que não teve oportunidade de vida nenhuma, homens que eram moradores de rua e foram pro aterro para tentar uma vida melhor, idosos. Isso aqui ele transformou num quadro e no documentário mostra qual que é o resultado desse quadro. Se alguém assistir, eu não quero dar spoiler, se alguém for assistir, bem massa, eu super recomendo. Chama Lixo Extraordinário. E aqui, como utilizar coisas comuns do nosso dia a dia na redação. Vamos lá, introdução. A novela Amor de Mãe, transmitida pela Rede Globo, reproduz cenas importantes relativas à preservação ambiental ao destacar embates entre o ambientalista Davi e o empresário Álvaro, que excreta resíduos industriais clandestinamente na Baía da Guanabara. Apesar de ficcional, essa obra da teledramaturgia mimetiza a realidade dualista entre o lucro e a exploração ou poluição de recursos naturais. Sob esse prisma, uma análise acerca dos principais entraves à harmonia entre economia e meio ambiente se mostra fundamental. Tá aí uma introdução que é algo comum, que muita gente assiste e que dá para inserir como repertório sociocultural na redação. Ó, o tema seria obstáculos para o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. E aqui a arte de Isaac Cordal, que é um espanhol. Ele faz esculturas pequenas, são esculturas bem pequenas, e ele coloca em ruas, em locais lá na Europa, que gera assim, uma autocrítica. A gente passa a criticar, só de ver assim, já dá para perceber que existe ali uma crítica, uma crítica através da arte, né? Uma não, várias. E aí o nome
dessa série de mini esculturas dele, chama Siga os Líderes. Claramente uma crítica política que estamos vivenciando atualmente. Aqui é clara a questão da elevação do nível do mar, né, decorrente do aquecimento global, desmatamento. Eu acho bem afronte, viu? Aqui um pouco da utilização do solo no Brasil. Uma forma... Aqui eu trouxe o meu D1 da minha redação do ano passado, do Enem. A redação que me aprovou. Aqui eu trago a questão que eu comentei lá atrás, da Lei de Terras. A Lei de Terras que eu comentei lá atrás, que concentrou boa parte do nosso solo no latifúndio, né? A Guerra de Canudos, que eu comentei um pouquinho, bem brevemente, na última aula, que Antônio Conselheiro, né, esteve lá em Canudos, ele formou uma sociedade lá, tudo, que não necessariamente pagava imposto, e aí teve uma crítica muito grande, principalmente em relação à igreja, boa parte do latifúndio, políticos, na verdade, e aí depois mandou, né, o exército para lá, e o exército chegou lá, na época tinha cerca de 25 mil pessoas vivendo lá, chegou lá expulsando todo mundo, matando boa parte do pessoal, e aí a gente teve uma migração, né, dessa galera de Canudos para o Rio de Janeiro, que na época era a maior cidade do Brasil, para tentar uma vida melhor. E aí, nessa época que eles migraram para lá, a gente estava no auge da Belle Époque aqui no Brasil, né? Que é aquela, como eu posso dizer, aquela estranha moda nossa de querer imitar a Europa, né? Em Paris a gente tem toda a questão da Torre Eiffel, da urbanização em Paris. Paris super organizado, uma cidade bem chique, né, com luminárias, tudo. Inclusive, nessa época que estava construindo a Torre Eiffel, toda a ferragem da Torre Eiffel, ela ficava nas ruas mesmo ali de Paris, onde foi construída, né? E uma curiosidade, Ratatouille, o filme, ele é baseado nessa época lá em Paris, porque nessas ferragens tinha muito rato. Era cheio de rato. Mas, enfim, aí voltando, a gente tem toda a questão da urbanização, principalmente parisiense, que é muito... É super ostentação, né? Tem muitas luminárias na rua. Era algo bem assim, bem moderno para a época, digamos assim. E o Brasil queria imitar. E nessa mania de querer imitar, era feio com que tivéssemos, por exemplo, todo esse pessoal de Canudos nas ruas, pedindo dinheiro. Então, toda essa galera foi marginalizada. E com essa marginalização, a gente teve aí o início da favelização no Rio de Janeiro e no Brasil, com o Morro da Consolação. Aí fazendo todo esse link, né? Aí eu trouxe um exemplo de utilização para D1, baseando na questão do ano passado, né? Da redação do ano passado, do Enem. Dá para ver, pessoal, que a questão, por exemplo, é tudo muito conectado, dá para utilizar tudo na redação. Usando a criatividade, sabendo conectar, dá para usar tranquilamente. Eu vou ler agora para vocês o meu D1 da minha redação do ano passado. Cabe, inicialmente, ressaltar que a falta de acesso ou sua limitação ao cinema possui raízes históricas. Isso porque a Lei de Terras, assinada por Dom Pedro II no século XIX, concentrou as terras brasileiras sob o poderio de uma minoria latifundiária e desencadeou a expulsão de agricultores de subsistência de suas propriedades rurais. Evidentemente, despossuídos de casa e de alimentação, essa parcela camponesa buscou abrigo nas grandes cidades e passou a compor o cenário urbano periférico, favelas,
junto à população negra, a qual fora recém-libertada sem inserção socioeconômica. Essa marginalização, somada à concentração absurda de cinemas em shoppings, cujo acesso é limitado a essas populações marginalizadas por questões de mobilidade e discriminação, repercute em um acesso desigual a essa modalidade de cultura tão importante. Então, aí um exemplo de uma coisa ligada à exploração agrícola, ao meio ambiente, que dá para relacionar com cinema, por exemplo. O tema, viu? Jesus. Agora, o panorama do agronegócio no Brasil. Quem dera, viu? Queria mesmo, meu. O panorama do agronegócio no Brasil. Trazer alguns dados, né? O nosso país, gente, ele é baseado desde 1500 e praticamente em agronegócio e em agricultura, né? Então, se não trazer agronegócio, não tem jeito. E com certeza é um dos fatores que mais degradam, que mais causam impactos no meio ambiente, aqui no Brasil, né? 68% do nosso PIB é decorrente do agronegócio. É algo absurdo, né? É muita coisa. Assim, eu não estou falando isso como algo negativo. O problema é a prática com que esse agronegócio é realizado. Esse que é o maior problema. Aqui é um outro dado. A cada 1 milhão de receita com a pecuária, 22 milhões são perdidos em decorrência a perdas de capital ambiental e outros danos ambientais. Agrotóxicos. Então, se a gente tem latifúndios, se a gente tem uma concentração absurda de produção de soja, que é o Brasil esse ano voltou a ser o maior produtor de soja do mundo. Aí é pensar só de forma lógica, não precisa ser nenhum especialista em agricultura. Vamos lá, se a gente tem uma monocultura, que é um único produto plantado em, sei lá, não sei quantos hectares, se tem uma praga, mata tudo, concorda comigo? Então, a monocultura, ela é uma modalidade de cultivo extremamente dependente de agrotóxico. É por isso que a gente está tendo esse tanto de aprovação de agrotóxico. Olha para você ver a diferença de aprovação de agrotóxico, que inclusive causa muito mal à saúde. Tem um composto, glifosato. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí, glifosato. Na Europa, ele é super reprovado, ele não é utilizado de forma alguma, pelo menos na grande maioria dos países lá da Europa, e aqui foi um dos primeiros a ser liberado, né, a partir do ano passado. E aí, o governo Bolsonaro já registrou 745 novos agrotóxicos, número a maior 15 anos. Aqui, pessoal, eu não trago uma crítica ao governo direto, eu trago um fato. Isso é uma notícia, isso é um fato, com uma fonte, uma referência. Mas eu acho necessária a discussão a respeito disso, se é importante, se não é, até em que ponto a gente registrar novos agrotóxicos vai fazer bem a longo prazo para a saúde da população ou não. Será que a economia é mais importante? Será que a gente exportar é mais importante que isso, entendeu? Então, eu acho que cabe uma discussão de forma tranquila mesmo. Mas aqui eu não trago nenhuma discussão em nada relativo à minha opinião, eu só trago fatos e dados. Quando eu for dar minha opinião, eu vou falar que é a minha opinião. O top 10 de exportação do nosso país, soja, lógico, petróleo, minério de ferro, logicamente, celulose também, milho, carne bovina, frango, manufaturados, farelo de soja e café. Bora lá, pessoal. Quando a gente vê esses 10 produtos, o que vem à minha mente é: cadê a tecnologia? Ok, a gente tem tecnologia, a gente tem como aplicar toda a tecnologia em maquinário, em automação, em robótica, em tudo isso aí. Mas
vamos combinar que tudo isso aí não tem valor agregado nenhum. Então, para a gente conseguir sustentar a nossa economia, a gente tem que produzir muito disso. Muito, muito. Então, quando a gente não tem valor agregado, o que é valor agregado, pessoal? É um produto que ele não vale muito no mercado, porque ele não foi muito trabalhado, entendeu? E aí, para a gente conseguir compensar, a gente tem que vender muito dele. E aí a gente vê aqui que grande parte, ó, soja, celulose, milho, farelo de soja e café. São produtos que dependem diretamente da agricultura, do agronegócio. E frango e carne bovina, agronegócio. E sem contar que boa parte dessa soja não é nem exportado. Ela é para alimentar a carne bovina, né? Os rebanhos. Aqui um retrato da desigualdade. Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, que está muito ligado principalmente ao discurso, acho que da semana retrasada do presidente na ONU, que ele falou que nós éramos o maior produtor, mas é o segundo. Mas também é muita coisa. Ser o segundo maior produtor de alimentos do mundo é coisa pra caramba. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente tem 10 milhões de brasileiros passando fome. E aí? O que tem de errado? Tipo, o que tá de certo nisso? Ok, é o segundo maior produtor, mas e aí? Se a gente consegue produzir e só exporta e a gente não consegue distribuir de forma igual no nosso país, ao meu ver, agora é opinião, o que adianta? Agora vou dar uma pincelada em resíduos sólidos urbanos, outra questão ambiental. Aqui explicando a diferença entre lixão e aterro sanitário. Lixão, pessoal, aliás, não é uma estrutura, né? Lixão é simplesmente a disposição do lixo em qualquer ambiente ali que não foi preparado, que não tem infraestrutura nenhuma para receber o lixo. Então, geralmente, esse lugar recebe o lixo, esse lixo gera aquele líquido, né, o chorume, o lixiviado, e esse líquido ele percola através do solo, ele polui o solo e polui as águas subterrâneas, além de causar a poluição visual, mau cheiro e a produção de metano, né? O metano que é oriundo aí da decomposição das bactérias, né? Desculpa, a decomposição realizada pelas bactérias. E os aterros sanitários. Os aterros sanitários, pessoal, é um lugar que tem o estudo de impacto ambiental, tudo direitinho, registrado com o engenheiro. E o aterro sanitário, ele recebe uma camada impermeabilizante no solo, lá embaixo, no fundo dele. Ele tem a canalização lá embaixo também para coletar todo o lixiviado, todo o chorume. Aí, cada camada de lixo, de resíduo que é colocado, passa uma camada de solo em cima para que não tenha os vetores, né, urubu, porcos, animais que possam ir ali, né. E tem alguns que produzem hoje em dia até energia elétrica através da queima do metano, e outros simplesmente queimam os metanos, queimam o metano, né. Só comentando a questão do metano, pessoal. Mas simplesmente queima o metano é poluição do mesmo jeito. Sim, é poluição do mesmo jeito. Só que quando se queima o metano, ele se transforma em CO2. Quando ele se transforma em CO2, ele se torna cerca de 30 vezes aí menos poluente. Então é algo... Os aterros sanitários é uma estrutura bem melhor e que diminui muito a poluição. Alguns dados: apenas 40,5% de todo o lixo urbano no país é destinado aos aterros sanitários. Aí a gente imagina, né? Que quantidade de poluição do solo, da água, do ar. O brasileiro produz, em média, pouco mais de 1 quilo de lixo por dia. Em um tema, por exemplo,
sobre a questão de lixo, esses dados são super, assim, utilizáveis, né? Dá para usar muito bem. Dá para usar Bauman sobre a questão do consumismo, que eu comentei na semana passada. Bem legal. Dados sobre a reciclagem, a gente vê que é perceptível que os materiais que demoram mais tempo para se decompor são os que são menos reciclados no nosso país. E a gente perde muito dinheiro com isso, e a gente perde muito ativo ambiental também, né? Aqui, o papel, opa, caiu aqui. O papel, que é o mais reciclado, depois vem o plástico, depois os vidros. Os vidros, pessoal, a decomposição dele é indeterminada. Então, ele praticamente não se decompõe. Outros metais, alumínio, orgânicos e outros materiais. Aqui dá para comentar um pouco também da logística reversa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a logística reversa é a ideia da gente pegar esses materiais e retornar dentro do ciclo produtivo dele. Então, vou dar um exemplo. A gente pega, por exemplo, aquelas garrafas de vidro da Coca, que eu nem sei se existe ainda. Acho que existe. Aquelas garrafas de vidro da Coca que a gente pega e retorna, por exemplo. Então, aí volta para a fábrica, eles fazem toda a limpeza desse recipiente e retorna ao ciclo produtivo. O que mais que tem? Plástico, dá para fazer isso. Só que plástico, em vez deles lavarem, eles dá para derreter e retornar ao processo produtivo também. Papel é mais difícil. Mas também tem a questão do papel reciclável, né? Dá para reciclar também. Que outro dado, o Brasil perde 55,7 bilhões por ano ao não reciclar resíduos plásticos. Questão urbana, mais de 10 milhões de brasileiros vivem em favelas, segundo o IBGE. Algumas notícias. Então, se a gente tem pessoas vivendo em propriedades irregulares, em locais irregulares de morro, quando chove, vai dar problema. Isso é óbvio que vai dar problema. E se a gente não tem uma população ativa participando, por exemplo, do plano diretor, para estabelecer para onde a cidade vai crescer, onde pode construir, onde não pode, a gente vai continuar tendo isso. Se a gente não tem também fiscais da prefeitura, né? A Guarda Civil olhando toda essa questão de aglomeração em morros, ou se a gente não tem também o tratamento dessas encostas, a gente não tem a inserção de contenções nessas encostas para que não tenha desmoronamentos, vai continuar tendo isso, porque chove, a água vai levar o morro e vai levar tudo para baixo, como sempre ocorreu, né? Aqui algumas notícias dessa questão urbana, que está ligado à utilização do solo, né? Agora, algumas aplicações. Desafios da perspectiva para a ampliação da agricultura sustentável no Brasil. Seria o D1. Inicialmente, deve-se pontuar que o utilitarismo desmedido das terras, visando apenas o retorno financeiro, caracteriza-se como um grande obstáculo à função social da agricultura. Tal ideia está diretamente ligada à prática majoritária de monocultura e à alta concentração de latifúndios nas terras nacionais cultiváveis. Evidencia-se, dessa forma, uma agricultura que, além de degradar os solos, é voltada prioritariamente para as demandas do mercado internacional. Igual comentei, os produtos lá para exportação, né? Uma comprovação clara desse cenário é a contraditória relação entre a alta produtividade nacional de alimentos, a qual situa o Brasil como o segundo país que mais produz alimentos no mundo, conforme dados da FAO, e a triste realidade de aproximadamente 10 milhões de filhos deste solo, os quais
segundo o IBGE, vivem com fome. Uma introdução legalzinha aí para colocar num tema relativo aí à agricultura sustentável. Aí aqui eu trouxe a questão do resíduo sólido. Vic Muniz, um dos artistas plásticos contemporâneos mais renomados do mundo, através de sua maestria artística, transformou, na década de 2000, resíduos recicláveis em obras memoráveis, as quais expressam criticamente as condições sociais precárias existentes no aterro do Gramacho, no Rio de Janeiro. Essa arte inovadora mimetiza fielmente os reflexos do descontrole gerencial e quantitativo dos descartes gerados no Brasil. Sob essa perspectiva, faz-se necessária a compreensão das motivações culturais da produção de lixo exacerbada, bem como seus efeitos sociais. Aí, isso aqui eu fiz uma redação inteira. Vou tentar ler mais rápido, senão a gente não consegue finalizar, não. Convém, a princípio, frisar que o estilo de vida e a dinâmica cotidiana estão intimamente ligados à geração absurda de diferentes tipos de resíduos. Notadamente, isso decorre da evolução tecnológica e da Revolução 4.0, que eu comentei semana passada, a qual o mundo vive. Tais mudanças alteram o relacionamento do homem com o tempo, cuja preciosidade demandou mudanças, até mesmo na forma de se alimentar. O consumo, devido à venda do tempo através do trabalho, é viabilizado através da refeição instantânea e rápida, cujo recipiente plástico descartado leva o preço de 400 anos para se decompor, segundo a ONU. A questão da relação entre trabalho e tempo, a venda do tempo como trabalho, para receber a grana. Aqui eu comentei da dinâmica das cidades, quando aumentou lá toda a questão do desenvolvimento do setor de serviços, que a gente mudou totalmente a dinâmica urbana e cotidiana das pessoas, que sem tempo consome cada vez mais algo que seja rápido, que pega ali, pede um iFood, coisa do tipo. Essa modalidade alimentícia, referente às classes mais altas, diverge daquela praticada pelas camadas sociais mais baixas, que comumente consomem mais comidas caseiras. Essa diferença é defendida pelo pesquisador de resíduos sólidos José Jucá, que estima a parcela de lixo orgânico em 60% de toda a matriz nacional, enquanto tal cenário se aproxima de 39% em países como os Estados Unidos. O que eu disse aqui no final é basicamente que a matriz de resíduos sólidos ela depende muito da questão social e econômica também. Uma pessoa que tem uma condição de vida melhor, ela pede restaurante, ela compra coisa mais congelada, e isso, toda a questão desses processados, né, que a gente compra em supermercado, a gente tem a questão do resíduo plástico. Então, foi isso que eu quis trazer. Que o rico, geralmente, os resíduos dele são mais plástico, e o pobre, geralmente, são resíduos mais orgânicos, restos de comida. A UD2, dessa forma, além do extenso volume de resíduos descartados, há também a diversidade desses que dificultam a reciclagem, ocasionando assim a submissão de catadores a péssimas, desculpa, não tem a crase. Desculpa. A péssimas condições de trabalho. Apesar de a Política Nacional de Resíduos Sólidos oferecer soluções para essa relação de resíduos ainda reaproveitáveis, existe, mesmo após sua instituição, comunidades que vivem sob condições subhumanas e vulneráveis a várias doenças, como retratado pelo documentário Lixo Extraordinário de Muniz. Contudo, excetuando-se o descaso humanitário, isso só ocorre porque não é visto o valor econômico no reaproveitamento desses materiais que, conforme a Celurb, só o plástico pode render 6 bilhões ao ano no Brasil. Agora, eu não sei como é que vocês estão de proposta, pessoal. Já teve aula de proposta, mas essa redação eu quis trazer. Aí eu trouxe a proposta também. Vocês já tiveram aula de proposta?
Ah, beleza. Portanto, pode-se apontar a diversidade da matriz de resíduos, sobretudo em um país tão desigual, e o não cumprimento da Política Nacional de Resíduos como entraves à dignidade humana e ao trabalho seguro em locais de disposição de lixos. Dessa forma, cabe às secretarias de meio ambiente estaduais, por representarem a esfera executiva, priorizar o repasse financeiro aos municípios de sua jurisprudência por meio de uma campanha de incentivo inicial para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a fim de oferecer ambientes de trabalho aos catadores dotados de esteiras e equipamentos de proteção. Assim, a economia local será, a médio prazo, extraordinária e os catadores poderão aspirar um futuro sociotrabalhista digno. Aí uma aplicação de uma redação inteira na questão do resíduo. Recursos hídricos. A gente... Apenas 0,75% do mundo... apenas 0,75% da água do mundo é doce, ou seja, que é utilizável, né? De toda a água doce do mundo, 12% encontra-se no Brasil. Então, realmente, é muita água, pessoal. É muita água mesmo. Imaginar a quantidade de países que existe no mundo e, só o Brasil tem mais de 10% de toda a água doce do mundo. É muita água. Usos da água. Aqui, mais uma vez, a questão do agronegócio gritando. Irrigação consome 52% de toda a água. Abastecimento urbano, 23,8%. Indústrias, 9,1%. Pecuária, 8%. Termoelétricas, 3,8%. Abastecimento rural de casas, né, na zona rural, 1,7%. E mineração, 1,6%. Então, aqui, só a questão do uso da água, só a irrigação e a pecuária, né, que seria o agronegócio, consome cerca de 60% de toda a água no nosso país. Tales de Mileto, eu acho muito, apesar de ser assim, bem antigo, né, a gente tem, Tales de Mileto é um pré-socrático, né, que os filósofos tratavam muito a questão do meio ambiente, né, queriam entender muito mais a questão natural, a questão do meio ambiente. Eu acho ele super bacana para utilizar numa introdução ou quem sabe até num desenvolvimento na redação, qualquer redação que tenha algum tema ligado à questão hídrica, né? Aí o que ele fala, qual é a matéria-prima básica do cosmos? Aí ele fala, ela deve ser algo a partir do qual tudo pode ser formado, essencial à vida, capaz de se mover, capaz de mudar. Tudo é composto de água. A ideia de que tudo é composto de água. Se a gente vai pegar, por exemplo, a questão da biologia, o bebê, ele possui muito mais água que um idoso. Outra evidência disso é a questão das civilizações antigas, né, na antiguidade. Toda a parte da civilização antiga na Grécia, no Egito, na Roma, eles cresceram basicamente em volta dos rios para a questão da irrigação, da agricultura. Então é bem massa, eu acho ele bem legal assim. Eu nunca vi citarem Tales de Mileto, mas eu acho bem legal. Acho que dá para enriquecer bem aí o repertório. Poluição do ar. A poluição do ar, pessoal, diferente da poluição da água e até mesmo do solo, ela talvez seja uma das mais negligenciadas. Aí eu quis comentar um pouco de alguns impactos não tão lógicos, não tão visíveis, não tão comuns que pode trazer. Quando a gente polui o ar, vocês vão concordar comigo que o ar vai ficar mais escuro, né? A gente olha assim no horizonte, fica mais escuro. Se fica mais escuro, não permite que a radiação solar atinja o solo. É comum, às vezes, né? Na época,
acho que semana passada ou retrasada, das queimadas, parece que teve algumas cidades, inclusive da região sudeste, que escureceu mais cedo, que diz que era por causa das queimadas na Amazônia. Enfim, não sei se é verdade, mas houve esse comentário. E aí, quando se tem essa poluição, não permite, né, que passa a radiação solar. Se não passa a radiação solar, ela altera o clima. E por quê? Vocês vão concordar comigo lá do ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico, a água vai, evapora, depois condensa, aí cai na forma de chuva, estado líquido, vai para os aquíferos, né? Ou se não, escoa, vai para os rios e depois de novo evapora. Aí você tem o ciclo hidrológico. Se a gente não tem a radiação solar, essa água não evapora. Se ela não evapora, vocês vão concordar comigo que diminui a precipitação, né? Não diminui a questão da chuva? E se diminui a questão da chuva, isso também impacta a agricultura. A questão da água, que eu acabei de falar. O clima, logicamente, fica mais seco, né? Mais seco e mais calor. A questão da energia, se a gente está tendo uma ascensão aí da matriz energética no Brasil, boa parte dela sendo representada pela energia solar, se a gente não tem radiação, não tem como a gente ter energia solar. E a questão da saúde. Logicamente, se a gente respira esse ar poluído, vai concentrando aos poucos, né? Vai concentra, até que uma hora o pulmão, ou até mesmo o coração não dá. Dá para citar de tudo dá para usar na redação. Só usar a criatividade que dá certo. Aí aqui, a pegada de carbono, pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar, muito provavelmente, eu acho que sim. Mas o que é a pegada de carbono? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala da sustentabilidade do início do processo, desde a retirada da matéria-prima até o consumo. Eu agradeço, viu, pessoal? Que bom que estão gostando. A gente tem a questão da sustentabilidade do início do processo até o final. Então, vou tentar pegar a questão da pegada, vou tentar comentar da questão da pegada de carbono em relação à carne bovina. Vamos lá. A carne bovina, principalmente, inicialmente, a gente tem a questão da alimentação dela. A alimentação dela é o quê? Ração, farelo de soja. E como é produzida essa ração, esse farelo de soja, ou essa ração de soja aqui no Brasil? Agricultura também. Aí eu comentei lá atrás, a agricultura consome 52% da nossa água, é monocultura, devasta florestas para ter maior quantidade de cultivos, então só aí já aumenta a pegada de carbono. Aí tá. Aí depois a gente pega toda a questão desse boi. Ele também, além toda a água que é consumida para a produção da soja, a gente tem um consumo do próprio boi. Beleza. E a gente pega e exporta. Ou seja, essa água tem um outro conceito que chama água virtual, que é a água que a gente perde na exportação. Porque o boi, ele é composto de água. Vocês vão concordar comigo que dentro do ciclo hidrológico, quando um boi é consumido, a gente também está consumindo a água da carne do boi. Quando esse boi ele vai para fora, a água ela é, de certa forma, exportada, ou parte dessa água, né? Então a gente perde também essa questão da água. E a pegada de carbono é toda a emissão relativa, toda a emissão de carbono relativa à produção ou à manutenção desse comércio do início até o final, igual eu acabei de comentar. Deu para entender? É porque a questão da pegada é meio chata. Espero que sim. BBC Brasil, a fonte. Aí aqui a questão da saúde, que eu comentei lá atrás. A poluição do ar.
95% da população mundial respira ar poluído. Dados da Organização Mundial de Saúde, viu, pessoal? E aí a gente tem, ó, a poluição do ar é um fator de risco crítico para doenças não transmissíveis, causando cerca de 24% de mortes por doenças cardiovasculares, 25% por acidente vascular cerebral, 43% por doença pulmonar obstrutiva crônica e 29% associados ao cancro do pulmão. Então, tem a questão da saúde também, né? Histórico de focos de queimadas no Amazonas. Isso aí é dados do INPE de 2020. Essa última coluna aí, que já ultrapassou até 2005, que era o maior até então, são dados até 2 dias atrás, de 11 de outubro desse ano. Mais uma coisa ligada também ao agronegócio, porque toda essa galera, eles devastam, né, a floresta para a maior produção da agropecuária. E só comentando a questão dessas queimadas no Amazonas, pessoal, comenta-se muito de que existem queimadas, elas realmente sempre existiram, mas também existem queimadas naturais. Só que para haver essas queimadas naturais, é preciso que se tenha descargas elétricas, geralmente, assim, em período um pouco mais chuvoso, a gente tem descargas elétricas que, como o ambiente é seco, muito seco, essas descargas elétricas, elas podem causar queimadas, né? Causa uma faísca ali e causa queimada. Só que não estamos em épocas chuvosas por lá, então não seria uma justificativa. E tem a questão também que é legalizado, só que é legalizado em determinadas partes do ano que chovem. Então, na época que não chove, não é permitido. Logo, no momento, não é permitido o que está acontecendo lá. Só que a gente, apesar da gente ter uma legislação linda, a gente não existe a fiscalização lá, né? Não existe, na verdade, não existe a preocupação e a vontade de realmente se querer preservar os nossos biomas, né? Toda a nossa riqueza natural. O foco é muito mais produto de exportação, né? Aqui uma personalidade do ano passado, né? A Greta, ela tem 17 anos. Eu não trago ela, pessoal, nem como é que eu posso dizer, nem como voz para poder falar assim, de meio ambiente, porque ela não é formada em nada em relação ao meio ambiente e tudo, mas eu trago ela como ativista mesmo, sabe? Aos meus 17 anos, eu nem sei o que eu estava fazendo da minha vida. Então, assim, a admiração por ela é algo assim absurdo. E eu acho que ela dá para citar em qualquer redação que trate, por exemplo, a questão do protagonismo dos jovens na sociedade brasileira ou na sociedade mundial, mas de qualquer forma dá para citar ela. A história dela é que ela, ao ver o que estava acontecendo na Suécia, né, toda a questão de poluição lá, ela fez greve na escola, ela parou de ir à aula e começou a fazer várias manifestações em frente ao parlamento sueco. E depois, com o tempo, ela começou a faltar toda sexta-feira à aula e para participar também de greves. Aí causou uma repercussão mundial absurda, tudo. Ela já foi na ONU. Ela já foi na ONU, já foi em vários locais. Realmente. Eu acho ela muito à frente da época, sabe? Ela e a Malala, né? A Malala que recebeu, inclusive, o Nobel da Paz. Acho que faz 2 anos. Filosofia ambiental temos também, pessoal. Enfim, na hora que eu comecei a pesquisar sobre o meio ambiente, eu falei assim, eu quero trazer filosofia, mas eu não quero nenhum cara que seja muito conhecido, tudo, porque a maioria desses muito conhecidos, eles não trazem a questão ambiental como principal, né? Como principal foco de estudo deles, de pensamento deles. Aí eu trouxe esse cara, ele chama Richard Rowley. Ele, pessoal, eu acho, lendo a respeito dele, eu achei assim, muito interessante a ideia dele. Vou
Vou tentar explicar, eu acho que eu vou conseguir. Vamos ver. Se vocês não entenderem, vocês interrompem aí e perguntam. O que ele fala é que a gente tem uma censura moral. E ele comenta que toda a questão ética e moral que a gente tem na nossa sociedade, ela é centrada no ser humano. Então, tudo em relação, por exemplo, a gente respeita o ser humano que respeita outro ser humano, que trata bem outro ser humano, tudo. Se esse cara deixar de desrespeitar outro ser humano, a gente para de admirar. Mas se ele desrespeita a natureza, a gente não deixa de admirar ele, entende? Então ele comenta toda essa questão da moralidade focada no ser humano. E aí ele comenta, né? Existe a necessidade de uma nova ética, uma ética ambiental. E ele, quando ele fala uma ética ambiental, uma ética inteiramente ambiental, com nós inseridos ao meio ambiente, não nós como parte deles e que explora eles, entendeu? E aí ele fala do chauvinismo humano básico, que é a supervalorização do ser humano, que coloca a gente acima do meio ambiente, fora do meio ambiente, fora da natureza. E a ideia de relacionamento humano, que eu comentei com vocês, de você respeitar o outro ser humano, mas se ele poluir, se ele é dono de uma super empresa que polui muito, e mesmo isso causando de forma indireta malefícios à saúde de várias outras pessoas, isso não é motivo para você deixar de respeitá-lo, sabe? E de admirá-lo. E aí, ele tem uma analogia muito massa, que é uma analogia que chama As Últimas Pessoas. E aí ele fala, vamos se colocar em um mundo utópico, em que teve uma catástrofe nuclear, que quase todo mundo morreu, e sobrou uma população muito pequena, e essa população pequena, ela não pode mais se reproduzir, porque eles também sofreram com a radiação solar. Então, é todo mundo infértil. Ou seja, eles não podem reproduzir e eles são os únicos habitantes do planeta Terra. E a pergunta dele, será que vão continuar destruindo o meio ambiente? Aí entra o conceito que eu trouxe lá no início da aula, que é a questão de você respeitar, você explorar, respeitando as necessidades futuras. Se não tem futuro, não há motivo para você preservar o meio ambiente. Então, essa população ela pode destruir o meio ambiente. E ele fala do meio ambiente não como algo utilitarista, que pode trazer poder econômico para nós, mas algo, em sua essência, importante. A gente não tem que respeitar e valorizar o meio ambiente por questão econômica ou por qualquer outro motivo utilitarista, mas sim pela sua, como é que eu posso dizer? Pela sua essência, né? Pela sua... Como a gente respeita um ser humano pela sua essência, a gente deve respeitar o meio ambiente pela sua essência também. E aí ele entra com a teoria do superficial e o profundo, o longo alcance do movimento ecológico, que aí ele entra na questão da educação ambiental. A gente já tentar inserir a educação ambiental nas escolas desde o ensino fundamental, por exemplo. Eu achei excelente essa pegada dele das últimas pessoas, criticando diretamente o conceito que se tem hoje de sustentabilidade. Achei bem massa. E aí, Genebaldo Freire Dias, que é um brasileiro, ecologista, ele tem 40, eu trouxe na ficha, ele tem 40 anos de experiência com o meio ambiente, ele é ativista também, e olha o que ele comenta. O termo antropoceno, que é a era da transformação, alteração da Terra por meio da ação humana, foi primeiro cunhado pelo químico holandês Paul Crutzen. Levando em conta esse conceito, Genebaldo acredita na presença humana como um fator inclusive geológico, capaz de impor mudanças perceptíveis do planeta. Parece óbvio, e mas não para os desenvolvimentistas autocentrados. Quando comenta aqui, pessoal, da questão de colocar toda essa transformação que estamos causando no mundo como um fator geológico, ele está comparando, não sei se vocês
perceberam, mas ele está comparando a época do Paleolítico, todas as transformações geológicas que tivemos. Então, ao meu ver, ele está aqui comparando toda a transformação que a gente está causando a uma transformação geológica. O impacto dessa desastrosa escolha de modo de vida vai desde o caos climático, que frustra safras, até o sucesso de pragas. Vai da exploração e perda de fertilidade do solo ao desemprego, falência e abandono de terras arreficadas. Vai desde o sumiço das abelhas, que brindavam a polinização, à escravidão tecnológica dos transgênicos, do uso crescente de biocidas ao suicídio de agricultores e indução de cânceres na população rurícola. Aqui ele está comentando alguns impactos a longo prazo que já é previsto ter, né? E, inclusive, toda essa questão do Covid é algo super questionado, a forma como estamos relacionando com a nossa natureza, a forma como estamos consumindo, né? Toda a questão do morcego, tudo. Pesquisadores do mundo todo relacionados à questão da biologia, à questão da saúde, já alertaram que pandemias tendem a ocorrer em um curto período de tempo, né, cada vez maior. Então, justamente por causa da forma como estamos agindo em relação à natureza. E a questão do consumo, pessoal, boa parte dos animais que nós consumimos, eles são vetores de várias doenças. E para ter uma super evolução de uma bactéria ou de um vírus igual ocorreu, é algo que pode acontecer. E como a gente consome vários vetores, a gente pode pegar e ter pandemia, ter epidemia, várias mortes, como já teve, né? Enfim, pessoal, eu acho que é isso. Agradeço demais a quem participou, a atenção. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma recomendação? Faltou alguma coisa? Trago mais aplicação? O que acharam? E aí? Obrigado. Obrigado, Ana. E obrigado também por gravar, viu? Tem muito mais conteúdo de meio ambiente. Dá para trazer muito mais coisa. Deixa eu ver que horas são. Não ultrapassamos o tempo. Eu fiquei com medo de ultrapassar o tempo. Mas qualquer dúvida, pessoal, qualquer coisa em relação à ficha, ao resumo, qualquer coisa que quiser discutir em relação ao meio ambiente, pode me mandar e-mail, pode entrar em contato comigo, que estou à disposição, viu? Agradeço demais a atenção de vocês e obrigado.